E aí, heréis, bom dia. Marcos 4:37. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os apóstolos acordaram e diziam: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Você já chegou num momento de sua vida que você parou e talvez se referiu a Deus e perguntou: Deus, não se importa que eu pereça, não se importa que eu sofra? A resposta de Deus é um Deus que te fala: olha para Jesus. Diante da tempestade, diante dos barcos se afundando, Jesus descansou. Porque Jesus era Deus e era necessário que os apóstolos descansassem nele, em Jesus, porque eles olharam para todas as circunstâncias ao redor e não olharam para o principal. Jesus estava no barco. Então, um dos problemas do medo, um dos problemas da ansiedade, um dos problemas da depressão, é que ela faz a gente focar numa coisa só. Ela faz a gente focar só na nossa ansiedade, no que causa a nossa ansiedade, só na nossa tristeza, na nossa depressão, só naquilo que a gente não tem, só naquilo que está dando errado. A gente foca só nisso. E talvez a gente esquece que o tempo inteiro Jesus está no barco com a gente. E aí a gente não consegue descansar nele, porque a gente está focando na tempestade, a gente está focando na água que está entrando no barco. Então, quando Jesus descansa na tempestade, ele está falando assim: me imita. E aí para a gente é mais fácil, porque a ótica é olhar para Jesus e ver Jesus descansando na tempestade. Ele estava sob o controle das coisas. Como eu falei naquele outro vídeo que estava engraçadinho, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que haja tempestade, ainda que as coisas estejam fora do controle, ainda que o futuro seja incerto, ainda que a dor seja grande, ainda que a tristeza tenha chegado, ainda que alguém tenha partido, Deus não é um Deus de circunstâncias, Deus é um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Então pode ser que você tenha vivido um momento de você olhar para Jesus e falar assim: não se importa. E é bom esse tipo de oração de verdade, porque é alguém que se relaciona de verdade com Deus. Quando C.S. Lewis perdeu a esposa, ele escreveu um livro, Anatomia de uma Dor, e ele fala que quando ele mais precisou de Deus, ele escutou uma porta sendo batida na cara dele e o trinco sendo girado 2 vezes, para depois ele, C.S. Lewis, entender que não, que Deus estava sempre lá e a porta estava sempre aberta. Jesus sempre está. O problema é que às vezes a gente foca só no que está ao redor e esquece que ele está no barco com a gente. Não vou prometer para vocês, não, se Jesus está no barco, nada de ruim vai acontecer. Coisas ruins acontecem o tempo inteiro. A gente vai precisar tomar decisões o tempo inteiro, a gente vai ter que fazer escolhas o tempo inteiro, a gente vai se despedir de pessoas o tempo inteiro. Mas o mais importante é que Jesus vai permanecer no barco. Então eu queria que essa mensagem de alguma forma chegasse em quem se desesperou sem ao menos ter esperado, se desesperou sem enxergar que Jesus está no barco. Em relação à pandemia, em relação ao emprego, em relação ao relacionamento, em relação à família, em relação a seja lá o que for. Não se esqueça que Jesus está no barco. E aí, como agora tem uma realidade muito triste sobre casamento, talvez alguém casado esteja vendo isso, e talvez a realidade seja de o casamento está afundando, o barco do casamento está afundando. Jesus está no barco. Não esquece disso. Não deixe que as circunstâncias ao redor te façam esquecer que Jesus está no barco. Por mais que Jesus estivesse no barco, os apóstolos esqueceram quem Jesus era e o poder que Jesus tinha. Aí eles foram lá e acordaram Jesus e falou: ô Jesus, você não importa o que está acontecendo com a gente? O poder da palavra de Jesus. Jesus fala para o mar: quieta, mar. E o mar se aquietou, porque Jesus tinha poder. E aí, depois perguntou para os apóstolos: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Ou seja, eles estavam com Jesus, eles viram a circunstância, eles viram o barco afundando, eles viram a tempestade, eles focaram na tempestade, eles focaram no barco. Jesus está falando assim: vocês não têm fé em mim e sabem que eu posso fazer todas as coisas. Se eles tivessem fé em Jesus, eles iam descansar com Jesus, porque Jesus está aqui. E aí o que aconteceu quando Jesus perguntou se eles tinham fé? Por que eles tinham medo? O que aconteceu?
Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus virou para os caras e falou assim: por que tendes medo? O que aconteceu com eles? Eles ficaram ainda mais com medo, porque eles começaram a ver do que Jesus era capaz. Ora eles caminhavam com Jesus, ora eles não sabiam quem Jesus era, eles ainda não reconheciam o poder que Jesus tinha. Então quando Jesus fala para o mar se acalmar e o mar se acalma, eles ficam ainda mais aterrorizados, porque eles olham e falam assim: o que esse homem pode fazer? Então, o que eu queria deixar a mensagem final aí? Não deixe de deixar seu comentário aí no final do vídeo, porque aquele esquema, o Instagram vai mostrar para mais gente. Ter fé em Jesus é reconhecer o poder que ele tem sobre todas as coisas. Eles ficaram aterrorizados porque Jesus mandou o mar quietar e o mar quietou. E Jesus questionou a fé deles, porque por mais que eles caminhassem com Jesus, eles não reconheciam quem Jesus era. Então, às vezes, quando a gente está na tempestade e a gente pode se virar para Deus e falar assim: porque não importa, não me ama, me abandonou. Deus está falando assim: não tem fé. Não tem fé para saber que eu estou acima de toda e qualquer circunstância. Tudo aquilo que pode acontecer na tua vida, Deus está acima e Ele pode sempre fazer um novo plano, um novo sonho, gerar cura, ainda que sejam coisas incuráveis, ou tipo perder alguém. Entende que Jesus vai ocupar esse espaço de dor, porque Ele tem poder para isso. Jesus vai ocupar esse espaço de dor na tua vida. Então, se está difícil, você está sofrendo, você se vira para Deus e fala: me abandonou porque permite. Jesus ocupa esse lugar de dor na tua vida. Então é preciso se render a Ele como esses apóstolos deveriam se render diante da tempestade. Deus não é Deus de circunstância para agir quando a gente está bem ou abandonar quando a gente está mal. Deus age o tempo inteiro. Quanto mais a gente ora, mais Deus nos ouve. Então, meus amigos, descansa na tempestade e, acima de tudo, saibam em quem você coloca a tua fé. Ok? Era isso. Vocês acharam engraçado? Quem achou engraçado essa parte? Os caras ficou com medo. Jesus acordou e falou: mar, se cale. Esse cara com muito mais medo. Mas agora eles não estavam com medo do mar. Ele estava com medo daquele que tinha poder sobre o mar. Então, aquilo que amedrontava eles, aquilo que estava amedrontando eles, era o mar. Mar, tempestade. Jesus estava acima, então eles ficaram muito mais com medo de Jesus, porque aquilo que causava medo neles, tinha alguém que era mais poderoso que aquilo que causava medo. Mas aí eles precisavam entender que eles precisavam, eles precisavam descansar nele. Jesus estava no barco com eles. Então, pega isso. Jesus está no barco e ele tem poder maior que todos os nossos medos. Poder maior que todos os nossos medos. Um abraço. Deixe seu comentário, por favor, nem que seja para falar que eu sou feio, mas deixa. Deus abençoe. Voltarei mais vezes, se Deus quiser. Tchau.